tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado estado, tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, um podcast que explica para você as leis e os impactos delas aí aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para o Tocantins. Vamos falar de agrotins, de parque agrotecnológico, de como uma lei aprovada beneficiou a expansão de investimentos na área aqui no Tocantins. Simbora comigo que os convidados são especiais e temos muita coisa para discutir hoje. Arrocha o Buriti aí. Hoje nós vamos discutir a lei número 3.803, ela é de 2021, que cria o Parque Agrotecnológico do Tocantins e também autorizou a concessão aí e demais espécies de parcerias público-privadas. Essa lei de autoria do Poder Executivo que foi aprovada aí pelos deputados estaduais. Para conversar comigo sobre o assunto, para a gente aprofundar mais e entender, né, como que isso beneficiou o Estado, aqui à minha frente, ele que é engenheiro civil, é graduado pela PUC em Goiás, é MBA em gestão empresarial e atualmente, né, secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva, Beto Lima. Bem-vindo, Beto. Prazer recebê-lo, viu? Obrigado, Maju. A gente que agradece aqui o espaço, né? Para a gente poder, através do seu público, da sua audiência, né? Levar as informações daquilo que acontece do governo, através do governo Wanderlei Barbosa. Muito bem. Nosso outro convidado também é especial, ele que é professor efetivo, atual reitor da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, a nossa universidade, professor Augusto de Rezende. Bem-vindo, professor. Obrigado, Maju. Com muita alegria que a gente participa do podcast coordenado por você, mas que tem um peso da Assembleia Legislativa, uma comunicação, uma representação com a população civil, a sociedade organizada do nosso Estado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. Vamos entender hoje, gente, ó, antes da criação lá do Centro Agrotecnológico do Estado, por meio da lei que a gente está discutindo, o espaço existente lá, ele era utilizado exclusivamente só para a realização da Agrotins, que é a maior feira agrotecnológica da região norte do Brasil, como a gente já sabe. Após 20 anos, com essa nova legislação aí, o local foi oficialmente transformado em parque agrotecnológico. Então, agora, além de sediar anualmente a Agrotins, pessoal, o espaço é utilizado aí ao longo de todo o ano para a realização de pesquisas em agrotecnologia, feiras, exposições, eventos e outras atividades relacionadas ao setor. Beto, essa transformação em parque, então, ela ampliou os horizontes aí com relação ao local lá e a sua função social, digamos assim, né? Maju, essencial, né? É importante, primeiramente, agradecer aos nossos deputados, a sensibilidade deles analisarem a matéria e levarem a termo, porque nós não podemos ter uma área tão grande como o Parque Mauro Mendanha, utilizada apenas uma vez ao ano, né? Então, a gente vai ter condições, inclusive com o Centro Agrotecnológico da Unitins lá, né, que eles têm lá a sua unidade, né, de avançar na parte de pesquisa. Você não pode dissociar o desenvolvimento econômico do nosso agronegócio de pesquisa e inovação. Verdade. Caminha lado a lado. Tá? Então, é essencial. Foi uma obra contemplada no âmbito do PIX, o Programa de Impulsionamento da Indústria, do Comércio e do Serviço do Estado do Tocantins, planejada em 2022, licitada ainda em 2022 e 2023 e executada ao longo de 2 anos e agora entregue pelo governador Wanderlei Barbosa. Essa infraestrutura toda também vai nos permitir outros tipos de eventos, né? E com essa aprovação da lei, vai nos dar o suporte para que a gente possa ter mais eventos lá. Estava conversando isso agora numa entrevista de rádio. Nós vamos ter a oportunidade de buscar atração de investimentos náuticos, né? Nós vamos poder ter uma feira, já almejar agora, então, com a infraestrutura que temos, uma feira náutica. Nós vamos poder trazer, e é um objetivo conjunto entre a Secretaria da Indústria e Comércio e a Ameto, a Expo Zibran, que é a maior feira de mineração da América Latina. A gente não tinha onde sediá-la, agora vamos passar a ter. Então, a gente tem uma série de oportunidades a partir desse investimento que foi realizado. Inclusive, na transformação do parque em um centro de treinamento continuado para o agronegócio, porque a gente vai ter ali condições, as
as empresas agora passaram a fazer investimentos definitivos, né, mais permanentes na montagem de suas estruturas na feira, e essas estruturas podem ser convertidas em parceria com o Sistema S, né, capitaneados pela SEAGRO, num processo de um centro de treinamento continuado, que também vai ser muito importante para a melhoria do ambiente de negócio no nosso estado. Muito bem, secretária. A gente sabe que a consolidação da lei, ela cria esse ambiente que você falou, né? Voltado ao desenvolvimento do agronegócio, estimulando também a inovação, a produção de conteúdo e a geração de oportunidades por meio das parcerias entre poder público e também parceria privada. Reitor, a gente sabe que a Unitins tem um papel importante na parte de pesquisas, por exemplo. Como que a Unitins usa o parque para isso e também para outras iniciativas que agregam à questão do agro? Bom, Maju, a Unitins ocupa há quase 20 anos aquele espaço, parte do espaço, né? Então, não só na Agrotins, mas no decorrer de todo o ano. Então, já tem 20 anos essa construção. Lá tem 3 grandes projetos que foram de captação de recursos junto a instâncias e ministérios do governo federal, de editais. É importante falar isso, é uma equipe técnica de professores, de pesquisadores que participaram dos editais e conseguiram, entre vários editais, eu destaco 3. Uma primeira versão do PAC foi quando construiu aquela grande estrutura de laboratórios que hoje tem lá. Então, hoje, a gente tem mais ou menos ali uns 15 laboratórios, um mini auditório, um alojamento, então uma estrutura dessa captação de recursos. Tivemos uma segunda grande captação de recurso, menor um pouco que essa primeira, junto à Embrapa, onde construímos um centro de treinamento com 8 salas de aula e biblioteca. Então, isso aí está à disposição, a gente ocupa em parceria com o Rural Teams, em parceria com a SEAGRO, no decorrer do ano, e também o nosso alunado, né, essas salas durante a formação e capacitação. E agora, ano passado, também mais uma edição do novo PAC Embrapa, nós captamos 14 milhões e 500 mil reais, que inicia a liberação esse ano para ampliação e revitalização de algumas estruturas daquela parte de pesquisa da universidade. Em especial, tem 3 laboratórios lá que são muito interessantes. Primeiro, o laboratório de solos. A Unitins hoje tem um laboratório de solos com 5 certificações, sendo ela 4 certificações internacionais. Isso nos coloca como a vanguarda do laboratório de solos mais bem reconhecido do estado do Tocantins enquanto análise de solo. Isso traz para a gente uma interlocução com o mercado, né? Por exemplo, nós fizemos um convênio com o Rural Teams, onde nós fizemos, Beto, em 2021 e 2022, 5 mil análises de solos para produtores rurais demandados pelo Rural Teams. Então, o Rural Teams ia lá, olha que projeto interessante. O técnico do Rural Teams captava, fazia a coleta do solo, a Unitins fazia a análise, discutia a análise de solo junto com o técnico do Rural Teams, e o técnico do Rural Teams voltava e dava o feedback para o produtor rural. Isso em 3 ciclos, né? Num T0, num T1 e num T2 no decorrer do tempo de correção. Né? Solo fraco, coloca calcário, por exemplo, depois a gente fazia uma nova análise e assim um trabalho continuado que foi um sucesso com resultados expressivos. Destaco também o laboratório de águas, que é importante esse laboratório de águas, né? Um laboratório ainda que ele se coloca como um laboratório de referência na hora de tratar esses aspectos de água e de esgoto do nosso estado, que é em abundante. E destaco também um laboratório de sementes, que é outro trabalho, né, que juntamente com os professores e pesquisadores faz lá. Então, a gente entende que esses 3 laboratórios, juntamente com os outros que tem, e os experimentos de campo, que é um destaque da universidade, nos coloca como uma instituição que tem buscado esse desenvolvimento da pesquisa lá dentro daquela área. E constante durante o ano, né? Eu acho que a gente tem que destacar isso. É uma ocupação permanente. Nosso aluno tem aula lá. É um campus, é um campus, é uma unidade do nosso campus lá. Então, hoje, esse horário, se você chegar lá, você vai ver lá turmas de laboratórios em atividades de campo, em cima de um trator, fazendo um canteiro, fazendo uma coleta de dados, e assim a gente impulsiona a ciência do nosso estado. Muito bom, Beto. Dentro do setor industrial, que áreas específicas você acredita que tem o maior potencial de crescimento a partir da implementação do PAC? Olha, as agroindústrias. Primeiramente,
a vocação natural do Tocantins é o agronegócio. Então, a estratégia de verticalização, industrialização do Estado, ela passa naturalmente por uma prospecção de agroindústrias. Mas há outros setores que vão poder interagir com o parque, como o setor mineral, né? Como eu falei, assim, tá no radar que uma construção em conjunto com a Meto, para que a gente possa trazer a Expo Zibran para o Tocantins. É muito importante porque nós temos um potencial mineral muito forte e isso vai ficar muito evidenciado. Nós conseguimos, e aí, assim, muita gratidão à senadora Dorinha, que nos ajudou na interlocução com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, nós conseguimos que o novo estudo geológico do Brasil se iniciasse pelo Tocantins. Então, assim, o início, né, eles estão fazendo um novo mapeamento, a informação que nós temos no nosso mapa geológico vai evoluir em 5 vezes, nós vamos sair da escala, magnífico reitor, de 1 para 500 mil para 1 para 100 mil, né? Essas... Tecnologia grande, né? Sim, é uma empresa australiana que vai realizar o serviço e essas informações 5 vezes mais precisas e com um perfil litológico até 450 metros de profundidade, vai nos permitir ser muito mais assertivos na atração das empresas ligadas ao setor mineral, porque vai reduzir para essas empresas, essa informação mais precisa, o custo inicial de sondagem prévia, que é muito alto. Só para a gente ter uma ideia, com a empresa peruana que vai investir aqui em Monte do Carmo, né? Ela investiu na fase de sondagem prévia 60 milhões de dólares. E durante a implantação da planta agora, da planta industrial, vai investir mais 250 milhões de dólares. Então, são investimentos muito, muito altos. E se você reduz esse custo através de uma informação mais precisa e que, evidentemente, vai evidenciar a ocorrência de novos depósitos minerais no nosso território, você consegue ser mais assertivo na atração. Então, diante da sua pergunta, Maju, eu posso lhe responder com tranquilidade que nós vamos ter, em função do parque lá, a maior facilidade na atração de implantação de novas agroindústrias e indústrias ligadas ao setor mineral. De mineração. Muito bom, papo bacana, hein? A gente vai para um breve intervalo, já já estamos de volta. De volta aqui discutindo a lei importantíssima aí que criou, né, que instituiu o Parque Agrotecnológico do Tocantins, lei do governo aprovada pelos deputados estaduais, e hoje estamos falando aqui dos impactos positivos e de como essa ampliação de uso do espaço está fazendo bem para o setor, para desenvolver pesquisa, inovação, setor da mineração, tantos outros que estão chegando aí, né? A lei, ela prevê que a gestão do parque, ela fica a cargo aí da Secretaria da Agricultura. A lei garante também as parcerias público-privadas para firmar concessões, para a construção, operação e exploração comercial do parque. A lei também prevê, pessoal, a regulamentação das parcerias através de licitação, né, seguindo, claro, a legislação federal aplicável, além de várias outras questões que só melhoram, como nossos entrevistados estão falando aqui, o uso daquele espaço. Nesse sentido, reitor Augusto, reitor da nossa Unitins, Universidade de Tocantins, quais iniciativas a Unitins está implementando para engajar melhor os seus alunos e pesquisadores nas atividades do parque e como esses projetos, Augusto, podem contribuir diretamente para o avanço do agronegócio e da agrotecnologia aqui no estado. Tá, Maju, é interessante a gente falar que, e hoje a gente trabalha isso como filosofia da universidade, que todo projeto de pesquisa, e principalmente quando a gente faz a captação de recursos e o financiamento dessas pesquisas, ele tem que vir resolver algumas dores do estado do Tocantins. Então, isso é premissa da universidade. Como o estado do Tocantins ele é um grande produtor e tem a economia muito voltada ao agronegócio, não tem gente da universidade descolar disso. Então, hoje a universidade, o nosso pesquisador, ele trabalha em áreas estratégicas que melhoram os cultivares do estado. E aqui eu destaco, primeiro, complementando o Beto, um estudo de um grupo de pesquisa que a Unitins tem,
quando se fala dos remineradores. Então, são pesquisas na área da mineração que buscam subprodutos da mineração para substituir o adubo. E isso foi acelerado, está acelerado na pandemia, pós-pandemia, na guerra da Ucrânia, quando os adubos sumiram e ficaram com valores muito altos. Então, hoje é uma pesquisa muito consistente que a universidade tem, em parceria com empresários que bancam essa pesquisa, os nossos pesquisadores. Nós temos 3 grupos que financiam nossos pesquisadores, acreditamos que em 2027 a gente vença todo o ciclo dessa pesquisa e isso vira uma patente, né? Então, é a substituição de adubos que são de valores caríssimos por produtos minerais aqui do Tocantins com o mesmo valor de nutrição e que garante o mesmo crescimento dos cultivares. Que seriam rejeitos até, em alguns casos, Sim, né? em alguns casos, subproduto, né? E em alguns casos, subproduto do processo de mineração. Temos também uma pesquisa muito forte em parceria com a Embrapa na área do arroz. Então, hoje, nós temos 3 grandes variedades de arroz que são adaptadas ao solo do estado do Tocantins, inclusive em cultivares alagados da Lagoa da Confusão de Formoso do Araguaia, onde a Unitins tem 100 hectares num campo de experimento nos canais de Formoso do Araguaia. Um centro de pesquisa maravilhoso, um grande laboratório a céu aberto, Beto, e até eu te convido para fazer uma visita lá em Formoso do Araguaia na nossa estrutura lá, inclusive os deputados também que daquela região, e quem quiser conhecer o tão quanto é importante o projeto Rio Formoso para a região sul do estado do Tocantins e para o Tocantins. E a universidade está lá nesse cultivar de arroz também. Além, né, de melhoramento genético na área de fruticultura, na área de soja, no reflorestamento, temos um grande viveiro em parceria com o Naturatins, com a Semar, desculpa, apesar que o Naturatins também faz parte desse projeto, mas o Semar é o financiador, um grande viveiro de produtos e plantas nativas para o reflorestamento de áreas da região, de regiões degradadas do estado do Tocantins, e isso nos possibilita criar um portfólio de chegar nos empresários e mostrar, empresário, investidor, aqui se produz ciência. Eu acho que esse é o X da questão e o que tanto nós aqui, eu, Beto, liderado pelo governador Wanderlei Barbosa, com o apoio dos deputados, a gente tem que juntos dar mais esse passo. Mostrar para o investidor, mostrar para para os produtores industriais, não só do agronegócio, mas de diversos setores, que aqui se faz ciência, e que nós temos bons profissionais, bons técnicos, uma formação de mão de obra constante. Hoje a Unitins tem 780 alunos na área do agronegócio, em nível de graduação, espalhado em 7 municípios do estado do Tocantins. Isso nos coloca como o maior formador de mão de obra qualificada na área de maior potencial do estado. Então, nós temos que utilizar isso para mostrar a confiança do investidor e falar, pode vir que aqui tem pesquisa, tem mão de obra, temos pessoas competentes que podem resolver e ajudar o empresário a avançar cada vez mais. Muito bom, importante sua fala. Beto, a lei que a gente está discutindo, ela abre esse caminho aí para as parcerias público-privadas, né? E como que essas PPPs estão sendo estruturadas e o que o governo tem feito para garantir que esse modelo de gestão seja vantajoso, tanto para o setor público quanto para os investidores privados? Maju, uma das principais áreas que podem surgir dentro das PPPs é a da qualificação. Então, essa é uma demanda que é comum entre a SICS e a SEAGRO, né, que envolve também a SPI, que quem pilota dentro do governo todas as PPPs é a Secretaria de Participações e Investimentos, lá no nosso secretário Thomas Jefferson. E a gente já está mapeando a necessidade de um centro de treinamento continuado para o agronegócio tocantinense. Certo? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, você tem hoje um gap de operadores. Você vê na AgroTins, você vai lá, você vê essas colheitadeiras, esses grandes equipamentos agrícolas que são utilizados nas lavouras, e que são embarcadas gigantescas, que são caríssimos, né? Nós estamos falando de equipamentos de 4, 5 milhões de reais, 2 milhões, são tudo muito caro. Então, você imagina a qualificação que tem que ter o operador do equipamento desse. É verdade. E a gente tem essa mão de obra muito deficitária. Muitas das vezes, os empresários rurais têm que trazer mão de obra de outros estados
para ocupar um posto de trabalho que nós gostaríamos que fosse ocupado por um tocantinense, porque é legítimo que ele traga de onde ele quiser, mas a gente gostaria que os nossos irmãos tocantinenses estivessem qualificados para essa função, porque são postos muito bem remunerados, é um trabalho muito qualificado, consequentemente, muito bem remunerado. A gente gostaria que essa oportunidade ficasse com os nossos irmãos tocantinenses. Então, esse processo, né, a gente tem discutido já há um bom tempo, amadurecendo, com a Seagro e com outros atores, inclusive o Sistema S, para que a gente possa modelar, né, e ajudar a SPI na modelagem de um centro de treinamento continuado, que vai ser essencial, também vai ser um grande legado que o governador Vanderlei Barbosa pode deixar para a nossa sociedade, porque vai ser um centro de formação de mão de obra que vai poder, na linha do tempo, suprir esse gap que a gente tem hoje, que é muito grande, né, de mão de obra para esse tipo de serviço do agronegócio. A gente vai ter também a possibilidade de abrir, no âmbito de PPPs também, para eventos privados dentro do parque. E isso é essencial, certo? Muitos dos eventos setoriais que existem, Brasil e mundo afora, são privados. Então, a lei vai nos permitir, então, vai facultar que a gente possa atrair e fazer esses eventos sem ônus para o Estado, mas com um grande rendimento socioeconômico para o Tocantins. Então, isso é muito importante e a gente hoje trabalha nesse foco inicial da qualificação, porque é um gap, urge, sabe? Assim, é uma deficiência que é uma ação que ela tem que ser mais emergencial, né? Mas planejando também, dentro dos mais variados setores econômicos, que a gente possa construir parcerias para ter grandes eventos ali dentro do nosso parque. Muito bem, Reitor Augusto. Tem alguma ação específica da universidade para promover, digamos assim, esse diálogo contínuo com os estudantes, professores e também com as empresas que estão se instalando lá no parque? Maju, eu acho que é importante a gente trazer clara essa ação da lei de muito valor dos deputados estaduais, que ela acompanha a agenda da Lei Geral da Inovação discutida no âmbito federal, e aqui nós fizemos o que foi feito aqui foi uma autorização para que o Estado de Tocantins, de uma forma moderna, de uma forma que países que são inovadores, ele desburocratiza essa relação público-privado. Então, é um avanço. A gente tem que destacar esse bom senso da Assembleia Legislativa, enquanto fala, olha, vamos, já que tem a lei da inovação que ele traz facilidades, porque hoje o público, essa relação público-privada, ela é muito difícil. Então, se você não tiver embasamento legal que flexibilize em alguns momentos, isso se torna muito complexo. Inclusive, uma empresa, para estar no parque agrotecnológico, para você ter ideia de um exemplo bastante simples, às vezes ela não é a que oferece mais dinheiro no lote, na área que ela está buscando. Ela é a empresa que tem mais alinhamento com o propósito do parque. E isso não necessariamente é o valor que ela coloca no envelope que será julgado, como seria um parque industrial comum. Né? O parque agrotecnológico ele traz uma outra percepção. E eu acredito que em relação à universidade, esse movimento da pesquisa do nosso alunado e do nosso professor, ele é constante na Unitins. Mas eu destaco três cultivares muito fortes no estado que a universidade tem pesquisado e avançado nessas pesquisas, que é a cadeia produtiva do arroz, a cadeia produtiva da soja e a cadeia produtiva do milho. Se a gente pegar o que é produzido em Tocantins hoje, mais de 85% do volume produzido está nessas três cadeias. Então, elas são cadeias estruturantes. Não tem jeito de distanciarmos a nossa pesquisa desse setor produtivo. E é hoje isso que os nossos grupos de pesquisa navegam nessas três cadeias produtivas. É claro, tem grupo de pesquisa trabalhando com gergelim, tem grupo de pesquisa trabalhando com a agricultura familiar, que é importante a gente destacar também, né? A gente não pode deixar também o agricultor familiar fora desse conceito. Nós temos um grupo de pesquisa, por exemplo, que ele trabalha a produção de floricultura aqui no estado. Então, todos aqueles viveiros de flores que ali na feira da 304 é muito comum ali no fundo, ali tem um dedo da pesquisa científica do projeto da Unitins ali. Bacana.
que acontece. Então, é um olhar de cadeia que a universidade tem que ter, agregado a esse potencial que o Beto trouxe do movimento de grandes empresas e de grandes grupos e desse processo formativo, onde a universidade alinha e fala, olha, a gente também faz parte desse movimento e a gente consegue fazer uma parte do ciclo formativo. É claro, se pegar, por exemplo, uma pessoa para treiná-lo e capacitá-lo como um operador dessa máquina de uma tecnologia embarcada muito forte que o Beto trouxe, se ele já vem de um banco da universidade e ali ele vai para um treinamento específico, ele já cumpriu um passo muito maior do que se ele viesse do ensino médio. Então, ele consegue ter um poder de compreensão maior, ele tem um embasamento teórico maior, e ali ele consegue destacar dentro da parte prática. Então, eu vejo que nessa fatia do desenvolvimento, a universidade ela constrói esse alicerce e também com a pesquisa científica ela consegue avançar nas pesquisas do nosso estado. Muito bom. Vamos para um breve intervalo. Já já estamos de volta.